Agora vamos falar sobre Débora. Juízes capítulo 4, versículo 4 até o capítulo 5, versículo 32. Colocamos o título como A Vitória das Mulheres. Débora defendia a região de Efraim e Manassés ocidental contra os fenícios. Débora era profetisa. Débora era responsável por julgar as causas do povo de Israel e recebia o povo assentada debaixo das palmeiras de Débora. Provavelmente um nome que vieram a dar a este lugar por conta da sua fama no meio de Israel. Então ela recebeu do Senhor o dom de profetizar e o dom de julgar. Era muito reconhecida. Ela solucionava os problemas do povo, ela trazia uma resposta de Deus às causas que o povo apresentava a ela, e ela possuía esse dom. E era respeitada e reconhecida por todos como uma líder, a ponto de, em seu cântico, no capítulo 5, ela dizer que se levantou como mãe em Israel. Baraque era um guerreiro a quem Deus levantara para liderar e libertar Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Mas Baraque hesitou quanto à liderança e declarou que só sairia para a guerra se Débora fosse com ele. Talvez o fato da Bíblia dizer que Jabim, rei dos cananeus, possuía um exército que tinha 900 carros de ferro, e isso naquela época representava um poder bélico altamente poderoso, porque Israel não tinha nenhum. Israel devia ter muito mal lanças, espadas primitivas, e o exército inimigo tinha 900 carros de ferro que saíam para a batalha. Então eles eram bem poderosos. O inimigo tinha muito poder. O que você vai ver em toda a história bíblica, sempre Israel derrotando um inimigo que é muito mais poderoso do que ele. Porque a força de Israel não vem do homem. A força de Israel vem do Senhor. Então, Deus, ele levantou juízes. Ele levantou líderes. E ele tinha escolhido Baraque para libertar Israel, para liderar os guerreiros na conquista contra o rei dos cananeus, Jabim. Mas ele se acovardou, ficou com medo, talvez por causa desse poder bélico do exército inimigo. Então ele diz que só vai se Débora for com ele. Em consequência disso, Débora declara para ele e diz: eu vou, mas que fique bem claro que a glória da vitória não será tua, mas será de uma mulher. Se você ler o texto até aqui e parar, você vai achar que Débora foi a responsável por executar o exército inimigo. Mais à frente a gente vai ver que entrou mais uma mulher na história, porque o nosso Deus age da maneira que ele quer, conforme ele quer, e escolhendo a quem ele quiser. Então, belicamente, o exército comandado por Sísera, que era o chefe do exército do rei Jabim, era muito mais forte do que Israel. No capítulo 5, onde temos o cântico de Débora, ali vai ter detalhes que vai nos dizer nas entrelinhas que houve uma tempestade, um temporal enviado por Deus, e o rio Quizon, ele transbordou, ele inundou repentinamente, fazendo com que os carros, os 900 carros de ferro de Sísera, ficassem atolados, impossibilitados de prosseguir. Esse rio Quizon, ele ficava próximo, o ribeiro de Quizon, né? Ficava próximo ao sopé do Monte Tabor e permanecia seco durante a maior parte do ano. Então, possivelmente naquela época ali, naqueles dias, não era a época do rio estar cheio, não era a época do rio nem ter água. Por isso que eles passaram por ali. E Deus,
com a sua soberania e seu poder, envia uma chuva que repentinamente inunda aquele lugar e confunde, atrapalha o exército inimigo. Impossibilitados de prosseguir com os carros, eles se tornaram presa fácil para os israelitas, que mataram todos os soldados. Porém, o líder dos exércitos, Sísera, desceu do carro e fugiu a pé. Existia ali próximo àquele lugar o clã de Éber, o queneu. E o clã de Éber tinha paz com o exército e o povo do rei Jabim, dos cananeus. Pelo fato de haver um relacionamento de paz entre eles, Sísera desceu a pé, fugiu e foi se esconder na tenda de Éber. Porém, chegando lá, Éber não estava. Quem saiu ao seu encontro foi a sua esposa, chamada Jael. Ela sai ao seu encontro e Sísera pede que ela o esconda, e se alguém perguntar, ela diga que não tem ninguém em casa. E ela diz: entre. Ele entra, ele pede a ela um copo de água e ela dá a ele leite de beber. Pelo cansaço da batalha, pela fadiga da fuga, Sísera deita e dorme profundamente. Ao que parece, pelo que nos é dito na Bíblia, ao que tudo indica, ele deita e dorme numa posição lateral, de lado, não de barriga para cima ou de bruço, de barriga para baixo, mas ele deita lateralmente. E você vai entender por quê. A Bíblia diz que Jael pega uma estaca e um martelo, que era naquela época usado para fixar as tendas no chão. Geralmente ficava ali com a mulher. Então ela pega o martelo e a estaca, e a Bíblia diz que ela crava na fonte ou na têmpora de Sísera. E onde fica essa parte? A fonte fica aqui, ó, entre a sobrancelha e o início do couro cabeludo. Vamos botar a orelha aqui. Aqui. Esses dois lugares são as têmporas que nós temos. A Bíblia diz que ela crava na têmpora, e o texto afirma que atravessou as têmporas até penetrar na terra. Entrou de um lado, saiu do outro e cravou no chão, matando assim Sísera, líder do exército inimigo dos cananeus. Quando Baraque chega, que ele estava à procura de Sísera, ele recebe então Jael, que lhe sai ao encontro e diz: vem que eu lhe mostrarei o homem a que procuras. Cumprindo-se exatamente o que Débora havia dito, que uma mulher seria a responsável por matar o líder do exército inimigo. A glória da vitória não foi de Baraque. Isso para um homem naquela época, naquela cultura, era uma vergonha. Era considerado covardia, falta de coragem. E a glória realmente não foi dele. Foi de Jael, que executou, e Débora, que liderou aquela guerra. Após essa batalha, os israelitas continuaram a lutar contra Jabim, o rei dos cananeus, até que exterminaram ele definitivamente e puderam então desfrutar de 40 anos de paz. O capítulo 5 constitui uma das mais antigas literaturas do Antigo Testamento, onde o nome, o poder e a soberania de Deus são enaltecidos, e também celebra a vitória de Débora e Baraque contra Sísera.
Esse é o nosso Deus, que para Ele não importa se você é homem ou se você é mulher, mas se você não tiver medo, confiar na sua palavra e obedecer, Ele te conduz pelo caminho da vitória. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus a qual servimos. E aqui a gente vai parar e daremos prosseguimento na próxima aula, falando sobre Gideão. Deus vos abençoe em nome de Jesus.